E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui do canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 13, 14, 15, 16, 17 e uma boa parte do 18 de 2 Crônicas. Nós hoje estamos fazendo 223 dias que começam o nosso plano de leitura anual da Bíblia. Se você já participa conosco e já é um leitor assíduo da Bíblia, parabéns para você, glória a Deus pela sua vida. Se você toma ali seu cafezinho, seu chá, sua água e vai ler a Bíblia todos os dias, ou até mesmo fica em jejum, melhor ainda, para a glória de Deus, não? Mas se você não é ainda um cara assíduo, convido você a ser, tá certo? Você precisa ler a Bíblia, é essencial, ler a Bíblia todo dia, separe um tempo para o Senhor. E se você não é ainda nem leitor assíduo, nem mais ou menos da Bíblia, e quer participar desse plano de leitura, é muito simples participar do plano de leitura. É só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e quando o vídeo e a postagem sair, você vai receber aí em seu celular. Então você só precisa, enfim, se inscrever no canal e esperar o vídeo e a leitura do dia sair, com a postagem lá e você lê junto com a gente, tá bom? Como sempre a gente vai orar para o Senhor abençoar a nossa leitura, tá bom? Senhor, meu Deus, eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez ler a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a gente, que a gente venha ter cada vez mais sabedoria e graça, que o Senhor venha nos dar sabedoria e graça para compreender, para aprender da Tua Palavra aqui nesta manhã, tarde ou noite, não sei. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha nos ensinar, para que a gente possa aprender e guardar dentro do nosso coração. É o que a gente agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, bora lá, pessoal. A gente parou no versículo 3 do capítulo 13, do ontem, na leitura anterior. Hoje a gente vai começar no versículo 4 do capítulo 13, que é a continuação, que é o título, né, anterior, que é a guerra entre Abias e Jeroboão. Versículo 4 do capítulo 13. Quando o exército de Judá chegou à região montanhosa de Efraim, Abias ficou em pé no alto do monte Zemaraim e gritou para Jeroboão e todo Israel: Ouçam-me, não sabem que o Senhor, Deus de Israel, fez uma aliança permanente com Davi e deu o trono de Israel a seus descendentes para sempre? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra seu senhor. Homens desocupados e perversos se juntaram a ele e conspiraram contra Roboão, filho de Salomão, quando ele era jovem, inexperiente e incapaz de enfrentá-los. Vocês acreditam de fato que podem resistir ao reino do Senhor que ele entregou aos descendentes de Davi? Seu exército é enorme e vocês têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem seus deuses. No entanto, expulsaram os sacerdotes do Senhor, descendentes de Arão, e os levitas, e nomearam seus próprios sacerdotes como fazem as outras nações. Qualquer um que se apresente com um novilho ou 7 carneiros para ser consagrado pode se tornar um sacerdote de falsos deuses. Quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e não abandonamos. Somente os descendentes de Arão servem ao Senhor como sacerdotes, e somente os levitas os ajudam em seu trabalho. Eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor todas as manhãs e todas as tardes. Colocam os pães da presença sobre a mesa sagrada, e todas as tardes acendem um candelabro de ouro. Nós seguimos as instruções do Senhor nosso Deus, mas vocês os abandonaram. Podem ver, portanto, que Deus está conosco. Ele é nosso líder. Os sacerdotes dele tocam as trombetas e nos conduzem à batalha contra vocês. Ó israelitas, não lutem contra o Senhor, Deus de seus antepassados, pois não serão bem-sucedidos. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado uma parte de seu exército dar a volta por trás do exército de Judá, formando uma emboscada. Quando os homens de Judá perceberam que eram atacados pela frente e por trás, clamaram ao Senhor. Então os sacerdotes tocaram as trombetas, e os homens de Judá gritaram. Ao som desse brado de guerra, Deus derrotou Jeroboão e dispersou todo Israel diante de Abias e do exército de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá, e Deus os entregou em suas mãos. Abias e seu exército lhes infligiram grandes perdas. 500.000 dos melhores soldados de Israel foram mortos naquele dia. Nessa ocasião, portanto, o exército de Judá derrotou os israelitas, pois confiou no Senhor, o Deus de seus antepassados. Abias e seu exército perseguiram os soldados de Jeroboão, que conquistaram as cidades de Betel, Gesana e Efron, e os povoados ao redor. Jeroboão, rei de Israel, não recuperou seu poder enquanto Abias viveu. Por fim, o Senhor feriu Jeroboão e ele morreu. Enquanto isso, Abias de Judá se tornou cada vez mais poderoso,
Casou-se com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, incluindo suas palavras e seus atos, estão registrados no comentário do profeta Ido. Pronto, meus irmãos, agora a gente terminou aí no versículo 22, o capítulo 13 de 2 Crônicas. Agora a gente vai para o capítulo 14, que tem o título Os Primeiros Anos do Reinado de Asa, versículo 1 do capítulo 14. Quando Abias morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. Houve paz na terra durante 10 anos. Asa fez o que era bom e certo aos olhos do Senhor seu Deus. Removeu os altares estrangeiros e os santuários idólatras, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes Aserá. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus antepassados, e obedecesse às suas leis e a seus mandamentos. Asa também removeu os santuários idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. Assim o reino de Asa desfrutou um tempo de paz. Nesse período, ele construiu cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Ninguém lutou contra ele durante 6 anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Asa disse ao povo de Judá: Vamos construir essas cidades e fortificá-las com muros, torres, portões e trancas. A terra ainda é nossa, porque buscamos o Senhor nosso Deus, e ele nos deu descanso de todos os lados. Assim, eles prosseguiram com os projetos e os concluíram com êxito. O rei Asa tinha um exército de 300.000 guerreiros da tribo de Judá, armados com escudos grandes e lanças. Também tinha um exército de 280.000 guerreiros da tribo de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Os dois exércitos eram formados por homens valentes. Certa vez um etíope chamado Zerá atacou Judá com um exército de 1 milhão de soldados. 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Avançaram até a cidade de Maressa, de modo que Asa saiu com seu exército para a batalha, no vale ao norte de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor seu Deus: Ó Senhor, ninguém além de ti pode ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos. Em teu nome enfrentamos esse exército imenso. Ó Senhor, tu és nosso Deus. Não permites que simples homens prevaleçam contra ti. Então o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá, e eles fugiram. Asa e seu exército os perseguiram até Gerá, e caíram tantos etíopes que não conseguiram se recuperar. Foram destruídos pelo Senhor e por seu exército, e os soldados de Judá levaram grande quantidade de despojos. Enquanto estavam em Gerá, atacaram todas as cidades da região, e o terror do Senhor veio sobre o povo dali. Como resultado, os soldados de Judá levaram muitos despojos também dessas cidades. Atacaram ainda os acampamentos onde haviam rebanhos e levaram muitas ovelhas e camelos. Em seguida, voltaram para Jerusalém. Pronto, meus irmãos, no versículo 15 nós terminamos o capítulo 14 de 2 Crônicas. Agora a gente vai para o capítulo 15, que tem o título As Reformas Religiosas de Asa, versículo 1 do capítulo 15. Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, e ele foi ao encontro do rei Asa. Ouça-me, Asa, disse ele. Ouça-me todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor estará com vocês enquanto estiverem com ele. Sempre que o buscarem, o encontrarão. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-los e sem lei para instruí-los. No entanto, sempre que se viram em dificuldades e se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, eles o encontraram. Naquele tempo, não era seguro viajar. Problemas afligiam os habitantes de todas as terras. Uma nação lutava contra outra e uma cidade contra outra, pois Deus os afligia com todo tipo de angústia. Quanto a vocês, porém, sejam fortes e corajosos, pois seu trabalho será recompensado. Quando Asa ouviu essa mensagem do profeta Azarias, encheu-se de coragem e removeu todos os ídolos repulsivos da terra de Judá e de Benjamim e das cidades que ele havia capturado na região montanhosa de Efraim. Além disso, restaurou o altar do Senhor, que ficava na frente da sala de entrada do templo do Senhor. Depois, Asa reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim, e também o povo de Efraim, de Manassés e de Simeão, que havia se estabelecido entre eles. Muita gente de Israel tinha se mudado para Judá no reinado de Asa quando viu que o Senhor seu Deus estava com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas dos despojos que haviam tomado na batalha.
Então fizeram um acordo de buscar o Senhor, o Deus de seus antepassados, de todo o coração e de toda a alma. Concordaram que qualquer um que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria morrer, jovem ou idoso, homem ou mulher. Fizeram esse juramento de lealdade ao Senhor em alta voz, ao som de trombetas e clarins. Todo o Judá se alegrou com esse acordo, pois o fizeram de todo o coração. Buscaram o Senhor com sinceridade e o encontraram, e o Senhor lhes deu descanso de todos os lados. O rei Asa chegou a depor sua avó, Maaca, da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste obsceno para a deusa Aserá. Derrubou esse poste obsceno e o quebrou e o queimou no vale de Cedron. Embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos de Israel, o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os diversos utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Não houve mais guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Pronto, meus irmãos, nós terminamos o versículo 19, capítulo 15. Agora a gente vai para o capítulo 16, que tem o título Os últimos anos do reinado de Asa. Versículo 1 do capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá a fim de impedir que qualquer um entrasse ou saísse do território de Asa, rei de Judá. Em resposta, Asa removeu a prata e o ouro dos tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Enviou a prata e o ouro a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com a seguinte mensagem: façamos um acordo, você e eu, como aquele que houve entre seu pai e o meu. Envio-lhe prata e ouro. Rompa seu acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele me deixe em paz. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os comandantes de seu exército para atacar as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel, Bet-Maacá e todas as cidades de Naftali, que serviam como centro de armazenamento. Quando Baasa, rei de Israel, soube o que havia acontecido, abandonou seu projeto de fortificar Ramá e parou todas as obras ali. Então o rei Asa ordenou aos homens de Judá que levassem embora as pedras e a madeira usada por Baasa para fortificar Ramá. Asa empregou esses materiais para fortificar as cidades de Geba e Mispá. Por esse tempo, o vidente Anani foi a Asa, rei de Judá, e lhe disse: uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria. Você não se lembra do que aconteceu aos etíopes, aos líbios e a seu exército enorme com todos os seus carros de guerra e cavaleiros? Naquela ocasião você confiou no Senhor, e ele os entregou em suas mãos. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a ele. Como você foi tolo! De agora em diante haverá guerras contra você. Asa se irou tanto com o vidente por lhe ter dito isso, que mandou prendê-lo e colocá-lo no tronco. Nessa época, Asa também começou a oprimir duramente alguns do povo. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 11, que tem o título Resumo do reinado de Asa. No versículo 11. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a doença fosse muito grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, morreu e se reuniu aos seus antepassados. Foi sepultado no túmulo que havia mandado abrir na cidade de Davi. Foi colocado num leito perfumado com especiarias e vários óleos aromáticos. E o povo fez uma imensa fogueira em sua honra. Pronto, meus irmãos, no versículo 14 nós terminamos o capítulo 16. Agora a gente vai para o capítulo 17, que tem o título Josafá reina em Judá. Versículo 1 do capítulo 17. Josafá, filho de Asa, foi seu sucessor. Ele fortaleceu Judá para que pudesse resistir a Israel. Colocou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e designou guarnições adicionais para a terra de Judá e para a cidade de Efraim, que seu pai Asa havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, pois ele seguiu o exemplo dos primeiros anos de seu pai e não adorou as imagens de Baal. Buscou o Deus de seu pai e obedeceu a seus mandamentos, em vez de seguir as práticas perversas do reino de Israel. Por isso o Senhor estabeleceu o controle de Josafá sobre o reino de Judá. Todo o povo de Judá trazia tributos a Josafá, e ele se tornou muito rico e respeitado. Comprometeu-se de coração a seguir os caminhos do Senhor. Removeu de Judá os santuários idólatras e os postes de Aserá. No 3º ano de seu reinado, enviou seus oficiais Ben, Ail,
Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem em todas as cidades de Judá. Com eles foram os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias, e os sacerdotes Elisama e Georão. Eles levaram consigo cópias do livro da lei do Senhor e foram por todas as cidades de Judá, ensinando o povo. Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos, de modo que nenhum deles declarou guerra a Josafá. Alguns filisteus trouxeram presentes e prata como tributo, e os árabes trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e construiu fortalezas e cidades para servirem como centros de armazenamento em toda a terra de Judá. Guardou muitos suprimentos nas cidades de Judá e colocou em Jerusalém um exército com guerreiros experientes. Seu exército foi registrado de acordo com os clãs. De Judá havia 300.000 soldados organizados em grupos de 1.000, sob o comando de Adiná. Em seguida vinha Joanã, que comandava 280.000 soldados. Depois dele vinha Amazias, filho de Zicre, que se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor e que comandava 200.000 soldados. De Benjamim havia 200.000 soldados equipados com arcos e escudos. Seu comandante era Eliada, guerreiro experiente. Em seguida vinha Josabade, que comandava 180.000 homens armados. Essas eram as tropas que estavam à disposição do rei, além daquelas que ele havia colocado nas cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Pronto, meus irmãos, no versículo 19 nós temos o capítulo 17. Agora a gente vai para o capítulo 18, que tem o título Josafá e Acabe. Versículo 1 do capítulo 18. Josafá, muito rico e respeitado, aliou-se a Acabe por meio do casamento de seu filho com a filha de Acabe. Alguns anos depois, foi a Samaria visitar Acabe, que ofereceu a ele e a seus oficiais um enorme banquete para o qual abateu um grande número de ovelhas e bois. Então Acabe persuadiu Josafá a unir forças com ele para recuperar Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: "Você irá comigo a Ramote de Gileade?" Josafá respondeu: "Claro que sim. Você e eu somos como um só. Meus soldados são seus soldados. Certamente iremos com você à batalha." E acrescentou: "Antes, porém, consulte o Senhor." Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total, e perguntou: "Devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não?" Todos eles responderam: "Sim, devem. Deus entregará o inimigo nas mãos do rei." Josafá, porém, perguntou: "Acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também." O rei de Israel respondeu a Josafá: "Há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Ilá." "O rei não devia falar assim", respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um de seus oficiais e disse: "Traga Micaías, filho de Ilá, rápido." Pronto, pessoal, agora a gente vai para o versículo 9, que tem o título Micaías profetiza contra Acabe. Versículo 9. Vestidos com seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um em seu trono na eira, junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um dos profetas, Zedequias, filho de Kenaná, fez chifres de ferro e declarou: "Assim diz o Senhor: com estes chifres o rei ferirá os sírios até a morte." Todos os outros profetas concordaram, dizendo: "Sim, suba a Ramote de Gileade e seja vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei." Enquanto isso, o mensageiro que foi buscar Micaías lhe disse: "Veja, todos os profetas prometem vitória para o rei. Concorde com eles e também prometa sucesso." Micaías, porém, respondeu: "Tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que meu Deus ordenar." Quando Micaías chegou, o rei lhe perguntou: "Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não?" Micaías respondeu: "Sim, suba e será vitorioso, pois eles serão entregues em suas mãos." Mas o rei disse: "Quantas vezes preciso exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor?" Então Micaías respondeu: "Vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: seu líder foi morto, mande-os para casa em paz." O rei de Israel disse a Josafá: "Não falei? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito.
mas apenas coisas ruins. Micaías prosseguiu: ouça o que o Senhor diz. Vi o Senhor sentado em seu trono com todo o exército do céu ao redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que vá à guerra contra Ramote de Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, até que por fim o Espírito se aproximou do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E o Espírito respondeu: sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. O Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Vá e faça isso. Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, se aproximou de Micaías e lhe deu uma bofetada. Como foi que o Espírito do Senhor me deixou para falar com você? Perguntou ele. Micaías respondeu: você descobrirá em breve quando tentar se esconder em algum quarto secreto. Então o rei de Israel ordenou: prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e a meu filho Joás, com a seguinte ordem: ponham este homem na prisão e deem-lhe apenas pão e água, até que eu volte da batalha em segurança. Micaías, porém, respondeu: se voltar em segurança, significará que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou aos que estavam ao redor: todos vocês prestem atenção às minhas palavras. Pronto, meus irmãos, no versículo 27 nós terminamos a nossa leitura diária de hoje. Meus irmãos, como sempre, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria. Que em nome de Jesus a gente venha se ver amanhã, tá certo? Então, tchau, valeu e a paz do Senhor. Continue firme nos propósitos.